Bom, eu comprei um processador da Intel, um Xeon 2670 V2, algo assim. Aquele processador baratinho que todo mundo tá recomendando agora no YouTube, coisa do tipo. Eu comprei ele achando que eu ia me dar bem, coisa do tipo, era barato, e como eu sou um pobre miserável, eu achei que era a melhor opção. Então fui lá, comprei, sofri com um bagulho vindo da China e sendo taxado, espera, coisas do tipo, mas tudo bem. Chegou inteirinho, a placa-mãe, o único defeito que ela veio é que eu acho que a entrada de internet dela não tá funcionando, coisa do tipo. Eu testei e não funcionou com cabo, algo do tipo. Eu não sei se veio quebrado ou não, ou eu quebrei. Enfim, não veio um caso. Bom, eu testei, ela funcionou certinho, eu instalei os drivers e aí ela começou a funcionar de fato bem e tal, as coisas do tipo. Foi uma lutinha pra montar e tal, porque eu não tenho costume. Porém, depois de um tempo usando, com tudo normal, os jogos rodando 1 bilhão de vezes melhor que um processador antigo, velho e nojento, que era um FX 6300, as coisas até começaram a rodar bem e indo tudo de boa no caso, né? Só que teve um problema, começou a ter um problema. Eu fui jogar um jogo chamado Path of Exile PoE. Enfim, é um jogo que tem muitas skills e normalmente você usa muita habilidade, tem muita animação, e o jogo é muito rápido, tem muito mob aparecendo e morrendo rápido, e coisa do tipo. Enfim, na hora que eu entrei no jogo, abri qualquer personagem aleatório, eu vi que tava com um problema de lag spike. O FPS do jogo não caía de jeito nenhum, ficava 59 travado, 60. Porém, ainda assim dava um lag spike, dava um stutterzinho pequeno, a cada 3 segundos, 4 segundos, algo do tipo. Pô, eu comecei a testar, junto com um amigo meu, a gente ficou tentando entender o que estava acontecendo, né? E no final das contas, a gente não conseguia entender, desativou tudo, a gente desativou o multithread do processador. Do jogo. Aí beleza, acabou o lag spike, mas aí o jogo também não conseguia passar dos 30 FPS. E a gente não entendia, porque o lag spike acabou e agora o FPS que dá ruim. Enfim. Aí a gente continuou testando, a gente procurou no Google, coisa do tipo, pra ver o que estava acontecendo. E nada a gente entender. Até que a gente achou uma thread de um cara falando que ele também estava tendo lag spike num processador, num i9, um processador top de linha que, porra, custa uma boa quantidade de dólares. Aí, a gente pensava que era do jogo, mas na verdade não é do jogo. Era um problema da Intel. Aí, como a gente descobriu isso, porque a gente achou na thread no Reddit, do cara falando sobre um lance que a gente não conhecia, algo chamado Six-State, que é uma tecnologia da Intel para economizar energia. Que, por exemplo, o processador tem vários Six-States, do 0 ao 6, ao menos no caso do meu. Cada um desses estados significa um modo de repouso, é claro, a partir do 0. O 0 é o modo do que o processador está completamente ativo. Quando o C1 está menos ativo que o 0 e entre assim. Ele fica alternando isso para economizar energia, para o processador não ficar 100% em uso e coisa do tipo. A gente descobriu que o meu processador estava com isso daí. E era por causa disso o lag spike. A gente iniciava o jogo começava a rodar e o lag spike era o processador trocando entre esse state e outro state. E era por causa disso. O FPS continuava, mas o lag spike era tremendo, horrível. Enfim, eu desativei essa tecnologia aí da Intel, porque não faz sentido nenhum. Por que diabos eu vou ter esse lance para economizar energia? Poxa, mano, o computador gasta muito pouco de energia. E, bom, no caso até faz sentido porque esse processador, no caso, é feito para servidores, no caso. Enfim, faz sentido que a galera precisa economizar energia com esse tipo de coisa. Porém, o estranho é que eu vi esse mesmo tipo de tecnologia em processadores de top de linha. Que eu vi os caras falando sobre que eles estão tendo esse problema.
Porra, e não faz sentido nenhum você pagar pra ter um i9 pra você economizar energia. Mano, se você tem dinheiro pra pagar um i9, você não vai querer economizar energia ou coisa do tipo. Você vai querer usar o teu processador. E além do mais, não tem nenhuma questão do aquecimento, porque eu desativei o C-State, antes ficava em 50 quando estava com 1% de uso de processador, agora o processador fica em uso constante e fica 68, 60 e pouco. Creio eu que seja uma temperatura normal, ele não passa de 70, quando tá jogando no caso. Aí, poxa, não faz sentido nenhum então. Aí beleza, comecei a continuar jogando meu jogo, joguei bastante. Só que aí eu lembrei de algo que eu tinha visto falar sobre, que o meu processador, no caso, tem uma tecnologia chamada Turbo Mode. Turbo Boost, uma parada assim. Enfim, bom, eu tava com um processador com 2,5 GHz por segundo. Se tinha como aumentar, eu queria aumentar. Bom, eu pesquisei, fui lá na BIOS e ativei ele. Só que tava com um problema. No meu plano de energia, que o C-State estava desativado, o negócio não passava de 2,2 GHz por segundo. Sendo que o meu processador é de 2,5 no mínimo, base dele. Era para ele ultrapassar. Bom, aí começou minha jornada de tristeza e dor. Porque eu tive que passar o dia todo pesquisando sobre, para tentar entender o que diabo estava acontecendo. Eu mexi em registro do Windows e coisas do tipo e nada de resolver. Aí depois eu descobri que o processador tem algo também chamado P-State, que além do C-State e do Turbo Mode, ele tem uma terceira tecnologia chamada P-State, que ele na verdade ele diminui o poder de processamento dos processadores, no caso. Ele diminui a frequência, automaticamente, ele decide isso, entendeu? Porra, cara, isso me deu uma dor de cabeça enorme. Até eu conseguir descobrir que isso existia, cara. E não tem informação, porque não tem muita gente que tem esse problema. Só algumas, e eu não faço a menor ideia do porquê. Enfim, nenhum youtuber fala sobre esse tipo de coisa na hora que você compra um processadorzinho barato da Xeon. Talvez até porque eles nem usem o processador, eles só deixem lá guardado na esteira deles e usam o Ryzen caro deles, que eles compraram de outro lugar. Enfim. A questão é, quando eu descobri essa tecnologia, eu descobri que eu tinha como desativar ela. Beleza, eu fui na BIOS e desativei o P-State na BIOS e deixei o C-State desligado, o P-State desligado e deixei o Turbo Mode ligado. Só que tem um problema. Agora, com o Turbo Mode ligado, continuava com 2,2 GHz por segundo de frequência. Mas, poxa, não fazia sentido nenhum. Poxa, por que se eu desliguei qualquer negócio que diminua a frequência e qualquer negócio que diminui o uso de processador? Porra, era pro processador agora ficar... Eu vou conseguir usar ele 100%, por assim digamos. Toda a tecnologia dele. Porém, cara, infelizmente a Intel, como ela pensou nisso, ela pensou numa forma de, nossa, como que a gente vai atrapalhar nosso consumidor? Como a gente vai conseguir destruir a experiência dessa galera aí, mano? E não vamos deixar ele usar o processador dele de fato, a gente tem que controlar. O que eles fizeram? Você só pode usar o Turbo Mode se você tiver o C-State e o P-State ligado. Que na verdade não é nem o P-State, é o Speed Step, no caso, né? Que se chama. Que é ele que mede o uso de energia, uso de frequência, e ele diminui quando bem entender. Entendeu? Mesmo que você não queira, ele diminui. Então, se você botar lá no seu plano de energia para usar tudo, ele vai lá e diminui a vontade. A vontade do processador. Eu compro um negócio pro meu processador decidir se ele vai ser usado ou não, entendeu? É algo medonho. Mas a Intel já vem fazendo isso com muitos outros processadores. Eu lembro que eu tinha um i7 de terceira geração. Porra, sim, é um processador antigo pra caralho. Mas eu sou pobre, então é o tipo de coisa que eu posso comprar. Moro no Cuzil, não moro num lugar de ser humano, moro no Macaquil. Enfim. Esse mesmo i7, ele tinha a versão dele K, que era a versão que ele poderia ser overclockado. Cara, qual é o sentido de lançar um processador se você nem pode nem overclockar ele, no caso? Eu não entendo muito sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que overclockar normalmente é só aumentar a potência e a frequência, né? Não tem algo
mágico em fazer isso. Mas a Intel não deixa, ela simplesmente bloqueia e lança a versão que ela deixa, no caso, você poder overclockar. É patético, como é que a empresa te vende algo e ela decide a forma que você usa? Ela define a forma que vai ser a sua experiência com o negócio. Ainda mais algo como um processador, algo como que é puro desempenho. Mas obviamente todo mundo sabe do porquê ela faz isso, né? Pra ela poder ter que vender os processadores delas mais caros. Até porque todo mundo sabe que tecnologia, no final das contas, os caras têm que limitar elas. Tem que limitar os hardware e piorar os softwares. Por exemplo, vários jogos de hoje em dia rodam mal pra caralho em placas de vídeo, processadores novos. Porque os softwares são mal feitos para isso, para te forçar a comprar hardware novo, no caso. É patético, mas a indústria é exatamente assim. Isso daqui é um desabafo, não importa se alguém vai ver ou não, eu só quero falar a experiência que eu tive com esse lixo. Lixo não, processador até que é legal, porém, essa experiência horrorosa que eu tive com o processador da Intel, provavelmente nunca mais vou comprar. Comprar só um AMD, que o bagulho deixa você overclockar até o cu dele, pode fazer o que você quiser no caso. Enfim, pra galera que comprar um Intel Xeon, toma cuidado com esses lances de C-State, lag spike, o speed step, que normalmente essas coisas limitam o teu processador. E a galera normalmente não fala isso em vídeos do YouTube, esse tipo de coisa. Mas, enfim, era só isso que eu queria dizer. No final das contas, as grandes empresas sempre ganham.